dia, boa tarde, boa noite, turma boa. Nossa audiência super politizada, eu tenho certeza absoluta que sabe que os movimentos sociais se formam em grupos, que possuem interesses de luta social e política em comum. Dentro dos partidos, esses movimentos ajudam a organizar as lutas em torno de direitos para uma causa específica. No contexto histórico, os partidos do Brasil seguem transformando a sociedade e mudando a estrutura das políticas governamentais. Os partidos carecem sim de base ideológica, ainda que tenham sua origem em torno de um líder muitas vezes. Os movimentos, muitas vezes, ajudam a integrar nacionalmente os partidos políticos. Isso é um fato. Junto aos movimentos, os núcleos de base também são fundamentais nessa estruturação, pois são fundamentais na proliferação de ideias e instrumentação do conhecimento político da população. Os núcleos de base promovem o debate político e conectam o partido à sua militância, que, por sua vez, vai interagir dentro das comunidades, dos bairros e dentro das sociedades organizadas, né? Para o Ciro Gomes, né, nosso candidato à presidência, os núcleos representam uma essencialidade para um partido que tem a tarefa de mudar estruturalmente o Brasil. Ele diz que é preciso organizar nossa militância em núcleos de base lúcidos, conscientes e informados, acreditando em ideias, propostas e projetos e não na ilusão personalista de que fulano, beltrano ou ciclano, por mais qualificados que sejam, têm a capacidade de fazer a profunda revolução de costumes políticos e de institucionalidades que o nosso país precisa. Por isso, o nosso movimento, o ecotrabalhismo, tem uma função, sim, na estruturação, né, do nosso querido PND. Ele exerce a função de conduzir o Plano Nacional de Desenvolvimento em direção à economia sustentável do futuro. E para falar do nosso movimento, dos projetos, está aqui hoje, né, finalmente, depois de eu muito tentar, o nosso vice-presidente nacional, o Everton Costa, que também vai nos falar um pouco do seu novo núcleo de base que ele está lançando agora. Everton, muito obrigada por estar aqui com a gente, Everton. Eu vou ouvir agora, eu quero ouvir um pouco assim, da tua formação, e assim, eu queria ouvir um pouco tu falar também do papel do ecotrabalhismo, né, dentro da estrutura do PND. Seja muito bem-vindo, Everton. Muito feliz de receber aqui o meu querido amigo Everton. Oi, minha querida amiga. Boa noite, boa tarde, bom dia para todos que vão assistir aqui a nossa conversa. Só fazendo um pequeno arranjo, rearranjo aí, Everton Gomes. Ai, Everton Gomes, Costa. desculpa. Gomes, não tem problema. Eu achei que era Costa, olha do dia que eu tirei, Everton Gomes. E tá bem aqui, ó. Tem um ator global aí, que é das antigas aí, que era Everton Costa. Olha a minha loucura. Para mim era Everton Costa. Eu tinha certeza que teu nome é Everton Costa, mas desculpa aí, correções à parte, né? Nada. Fica tranquilo. Então, assim, primeiro te agradecer aqui pelo convite super gentil, né? Já me desculpar aqui no ar, porque de fato você tinha me convidado já faz algum tempo, eu não consegui participar, embora eu tivesse cheio de vontade aqui de participar, né? Eu curto aí o teu programa, acho que isso aqui é um espaço super interessante, um espaço super democrático, né? Que tem permitido aí uma certa a formação de uma nova militância política, né? A capacitação dos militantes mais jovens, né? Tem sido uma fonte, para mim, pelo menos, aí, corriqueira de consulta sobre vários assuntos, especialmente esse novo assunto aí que o PDT vem construindo, que é o ecotrabalhismo. Eu tenho assistido aí os papos que você tem promovido aqui e estou super empolgado hoje aqui de estar participando disso. Para nós do PDT, o tema do meio ambiente não é um tema novo, né? O trabalhismo, de uma forma geral, ele já traz no seu bojo aí alguns debates sobre a questão ambiental. Isso desde lá de trás de Getúlio Vargas, né? O pessoal que não sabe pode consultar, por exemplo, a legislação que criou a Agência Nacional de Águas, da época do Getúlio, né? No outro dia, eu sou aqui do Rio de Janeiro, para quem não sabe, eu gosto muito de visitar a Floresta da Tijuca, né? Que é uma das grandes florestas urbanas, talvez a maior floresta urbana do mundo. E aí eu estou numa trilha e, de repente, eu vejo uma plaquinha na trilha e aí eu vou olhar a plaquinha e estava lá. Trilha inaugurada pelo presidente Getúlio Vargas, se eu não me engano, é 1952 ou 1951 que estava lá na data.
né? Eu fiquei todo bobo no meio da trilha. Então, assim, o tema ambiental não é um tema novo para a gente, né? O professor Darcy Ribeiro, por exemplo, ele era um apaixonado pelas questões do meio ambiente, né? Ele conviveu, mais do que muitos outros políticos brasileiros, o Darcy, ele conviveu diretamente com a questão ambiental, viveu dentro de uma tribo de povos originários, dos povos indígenas, né? Conviveu com eles, né? Conheceu ali os saberes da natureza, né? E o governador Leonel Brizola também, ele foi, sem sombra de dúvida, um quadro que foi impactado e foi influenciado por questões ligadas à questão ambiental, né? Então, um dos grandes feitos, todo mundo conhece, né, e fala muito sobre isso, o Brizola foi um anfitrião aqui, quando ele governava o estado do Rio de Janeiro, da primeira grande conferência do clima, né? A primeira que teve aí um número imenso de líderes mundiais, que foi a Eco 92, né, que já está fazendo um tempinho aí. Ela inaugurou uma grande transformação no debate do clima, quando eu falei do clima aqui, mas na verdade a Eco 92 ela discutiu vários temas ambientais, né, porque eu estou com a questão do clima muito na cabeça agora. Mas ela inaugurou aí uma série de outros eventos, outras atividades, né, de conferências voltadas para o debate do clima. Então, sem sombra de dúvida, esse não é um tema recente para os trabalhistas e nem para o PDT. O PDT, ele no passado, ele teve a construção de um movimento voltado para esse assunto, que é o meio ambiente, que chamava-se Movimento Verde do PDT, né? E agora, mais recentemente, aí eu já participando, uma contribuição minha, tendo a Ivana à frente do movimento, a gente deu uma repaginada naquilo que era o Movimento Verde, né, que era um movimento muito datado de uma construção política dos anos 80, e a gente compreendendo, né, a mudança do eixo de debate sobre as questões do meio ambiente, a gente percebeu que era importante a gente repaginar o movimento. E aí surgiu a ideia de construir essa palavrinha, né, que é o ecotrabalhismo, né? O ecotrabalhismo, muita gente acredita que pode ser uma corrente doutrinária e tal, mas não é isso. O ecotrabalhismo, na verdade, ele é um movimento partidário, né? Um movimento partidário que se influencia, que bebe na concepção política do trabalhismo brasileiro, né? E ele mergulha, faz um grande mergulho nas questões que o trabalhismo se dispôs a discutir, voltadas para as questões do meio ambiente. Então, a gente cunhou, inclusive, uma expressão que vem sempre junto do ecotrabalhismo, que é soberania e sustentabilidade, né? Portanto, nós acreditamos aí na lógica da sustentabilidade, e a gente agregou a questão da soberania porque nós, como nacionalistas que nós somos, né, era muito importante, inclusive, para confrontar um discurso de setores mais conservadores, setores até da direita, que muitas vezes acusam os ambientalistas de mitigarem a questão da soberania nacional, né? E nós, de forma alguma, nós vamos permitir a mitigação da questão da soberania, então a gente achou importante mostrar que, para nós, a sustentabilidade ela anda junto com a questão da soberania, né? A sustentabilidade, eu poderia dizer que ela é um grande fator, né, de estímulo ao nosso desenvolvimento, né? A paisagem natural brasileira, né, a fauna, a flora brasileira, são elementos que nos tornam diferenciados dentro de um mundo cada vez mais globalizado, um mundo aí onde as disputas são mais intensas e certamente essa diversidade, essa pluralidade, né, fruto da nossa natureza, ela é uma vantagem comparativa muito especial que nós temos aqui. E a questão do PND e como isso se insere no PND é a partir dessa lógica, né? A lógica de que nós vivemos hoje numa sociedade global, numa sociedade que vive, infelizmente, com a presença de uma crise climática intensa, de uma grande emergência climática que se impõe a todos os outros debates, né? Hoje é muito mais importante a gente discutir a crise climática, que é global, do que a gente ficar discutindo o velho paradigma da esquerda ou da direita, né? Não vai dar tempo da gente discutir se a gente é de esquerda ou se a gente é direita, se as condições de vida sobre a Terra elas se tornarem impossíveis para a vida, né? Se o clima da Terra, a temperatura da Terra, estou falando aqui
né? Eu estou me atrevendo a falar isso para uma especialista que conhece muito mais do tema do que eu, verdadeiramente uma professora do assunto, mas a gente sabe que se a gente não atentar para as transformações do clima que estão acontecendo em todo o mundo por conta do aquecimento global, inclusive, a gente vai perder as condições, talvez a gente perca as condições de manutenção da vida na Terra, ou essas condições elas vão se tornar muito mais difíceis, né? Muito mais áridas, né? E principalmente a gente sabe que isso vai impactar aquela população que nós, trabalhistas, sempre privilegiamos no debate político, que são as populações mais pobres, né? Eu gosto muito de estudar a questão do clima, de como ele vai impactar nas transformações das cidades, e nos meus estudos eu percebi que as cidades mais afetadas vão ser as cidades dos países periféricos, né, com as transformações climáticas. As populações mais afetadas vão ser os trabalhadores que nós defendemos, né? Porque os trabalhadores eles vivem muitas vezes em condições mais desfavoráveis. Se pega aqui no Rio de Janeiro, uma cidade construída com base numa grande desordem, desorganização urbana, você vai ver os mais pobres, os trabalhadores, morando, por exemplo, nas encostas dos morros, né? E aí, quando você muda, por exemplo, o ciclo das chuvas, você tem ali a intensificação da chuva, aquilo ali é meio caminho andado para desbarrancar tudo e essas pessoas perderem as suas moradias. Infelizmente, nós não temos um programa arrojado de moradias populares, né? Você vai ter outras áreas, por exemplo, as pessoas que vivem coladas em rios, que hoje são constantemente assoreados por conta do esgoto, por conta de uma série de questões. Você vai ter o aumento ali dos níveis do mar, provavelmente, vai fazer com que aquilo ali transborde e essas pessoas também percam suas casas. Ou seja, a crise climática hoje impõe que o PND que nós defendemos, que o Projeto Nacional de Desenvolvimento, incorpore com muita seriedade, com muita profundidade, um debate sobre a questão do meio ambiente, né? Então, hoje, o novo paradigma de pensamento do desenvolvimento tem que ser um paradigma que se concentre na questão do desenvolvimento sustentável, né? E naquela cadeia que nós conhecemos bem, né? Que conjuga a questão da economia, a questão social e a questão do meio ambiente. Então, de forma alguma, o movimento ecotrabalhista, ele não é um movimento santuarista, né? É um movimento que acredita que o nosso país, como um país periférico, ele precisa se desenvolver muito, mas esse novo desenvolvimento que nós apregoamos é um desenvolvimento conectado, né? Aprisionado, é um movimento... aprisionado talvez não seja a palavra, mas é um movimento que está engajado numa lógica de desenvolvimento que respeite a natureza. Afinal de contas, e aí falando das cidades, eu acho que as cidades são um grande centro da formação da construção da política no mundo hoje, né? Nós vivemos, a grande maioria dos povos vive na cidade. A cidade nada mais né? Vou usar um conceito da geografia aqui, a cidade nada mais do que o meio ambiente, um segundo meio ambiente, né? Um meio ambiente modificado pela ação humana. Então a gente precisa que essa ação humana ela perceba que o homem faz parte do meio ambiente, né? Nós não funcionamos de forma estanque com o meio ambiente. Nós estamos integrados ao meio ambiente. Então, os desequilíbrios produzidos pela nossa ação no meio ambiente vão impactar nós mesmos. Então, o PND ele precisa aprofundar essa temática e é para isso que o ecotrabalhismo veio, né, para ajudar na concentração do debate sobre esse tema. Nós estamos aproximando quadros sensacionais em todo o Brasil. Hoje nós temos quadros muito capacitados, quadros que são... tem uma grande expertise no debate ambiental, né? Não estou puxando saco porque está aqui comigo, mas você é um desses quadros que está agregando muito conhecimento para todos nós. Nós temos outros quadros Brasil afora e eu tenho certeza que esse movimento ele é um movimento que surgiu, né? E fez aí uma boa junção desse trabalhismo que foi construído a partir da década de 30, né? Pensando o Brasil ali ainda dentro de um formato industrial, daquela velha indústria da chaminézinha, e esse movimento ele vai permitir que o trabalhismo faça um mergulho no século XXI e ele esteja preparado para discutir as grandes questões
do século XXI. Então, o nosso PND, eu sempre digo que ele vai ser um PND que tem que colocar um S aí. Eu venho cobrando já há algum tempo isso do Ciro, né, que ele agregue um S no PND, porque a gente tem que defender um projeto nacional de desenvolvimento sustentável, porque é a lógica daquilo que nós defendemos. Isso mesmo, porque é que eu acho que ainda não, assim, é uma opinião minha, totalmente de fora, que não, né, não tem contato nenhum mais profundo com ele. Mas a minha impressão é que ainda o S assusta. Talvez por isso que ele não tenha colocado ainda, porque justamente pelo que tu disseste no começo. O preconceito que existe com nós, ambientalistas, é muito grande. Eles acham que todos nós somos bichos grilo, que não queremos que toque na natureza, que achamos que é mais importante um cachorro vivo que uma criança, e por aí vai, né? Eles sempre radicalizam os discursos e levam para um lado que acaba assustando quem não tem conhecimento. Assim como tu fala da vacina, a vacina fez mal para uma pessoa, daí todo mundo já diz, ela pode matar, as pessoas aumentam e tal. Então, a minha percepção é que talvez ele ainda não tenha feito isso por um medo de assustar muitas pessoas que ainda não têm esse conhecimento aprofundado, né? E é para isso que o ecotrabalhismo está aqui, para a gente discutir isso e fazer as pessoas entenderem que elas podem sim abraçar o ambientalismo e entender que o ambientalismo também está preocupado com as pessoas, também está preocupado com o trabalho digno, com a vida digna das pessoas, mas a gente entende que sem o ambiente não vai sobrar para ninguém, nem para quem é rico, né? Não vai sobrar nada para ninguém, e as pessoas ainda não conseguiram perceber isso. Everton, e assim, dentro do ecotrabalhismo, assim, né, eu tô entrando no movimento agora, como tu disseste, né, eu sou muito grata a ti, porque na verdade foste tu que me trouxesse para dentro do ecotrabalhismo. Às vezes até a Ivana confunde, ela diz que foi a Ju, mas não foi a Ju eu conheci ao mesmo tempo que você, só que a Juliana, na verdade, ela me filiou ao partido e eu tenho conversado com ela sobre outras questões que, na verdade, estão mais relacionadas com a nossa cidade aqui do que com o próprio ecotrabalhismo em si. Mas quem me trouxe para dentro do movimento mesmo foste tu, né? Que me colocou aqui dentro, me colocou na cartilha, e eu sou muito grata a ti, porque eu realmente queria muito poder contribuir e usar o meu trabalho para contribuir realmente com o país, com um projeto de país, porque não adianta ter um monte de título e ficar só publicando para a academia, entregando trabalho para a academia e a população, né, a ver navios. Então, eu sou muito grata a ti. Então, mas por eu estar começando, né, eu estou no ecotrabalhismo há uns 3 meses, né, parece quase anos, mas só uns 3 meses. Sim. E eu queria muito entender, assim, daí tu fala para mim e fala para o resto das pessoas, né? Quais são, assim, como é que a gente vislumbra o futuro do ecotrabalhismo, por exemplo, nas eleições 2022 e 2024? Tu entende, assim, que a gente consegue fazer, por exemplo, candidaturas em torno disso, para deputado estadual, deputado federal, Senado? Como é que o ecotrabalhismo se enxerga, ou tu enxerga o ecotrabalhismo dentro do quadro das eleições 2022 e depois 2024, vereador, prefeito, etc.? Pô, excelente pergunta. Eu acho que a primeira questão é que o ecotrabalhismo ele serve como um movimento, de alguma forma, que ele é instrumental para o nosso partido, né? O nosso debate, diferente, por exemplo, do debate que acontece na Juventude Socialista, né? A Juventude é o grande movimento que me formou. Eu entrei no PDT, para ter ideia, 14 anos de idade. Né? Não tem problema nenhum com a idade. Hoje eu estou chegando aí na casa dos 40, alguma coisa, né? Mas eu entrei com 14 anos de idade. E durante toda a minha vida partidária, eu fui militante da Juventude Socialista. Então, eu conheço bem a dinâmica dos movimentos partidários. Mas, por exemplo, o ecotrabalhismo ele tem algumas características que o diferencia dos outros movimentos. Então, ele é um movimento instrumental para o partido, né? Ele é um ferramentário para o partido. Né? Para quê? Para modernizar, para tornar nosso discurso mais contemporâneo. Né? Através das nossas lentes, a gente tem conseguido perceber as mudanças do mundo e a gente está agregando esses valores ao nosso partido. Então, por exemplo, nas gestões trabalhistas, o ecotrabalhismo ele serve ali, tem uma grande capacidade de assessoria, né, de permitir que as nossas gestões, e aí quando eu falo de gestão, eu falo da gestão no executivo, mas também da gestão
dos nossos parlamentares, né, no exercício dos mandatos parlamentares, né, dos vereadores, dos deputados. Né? A gente pode permitir, para aqueles que assim entenderem e tiverem interesse de buscar, a gente pode permitir que eles também façam um mergulho nessas questões que, para muitos, como você bem falou, ainda são questões que até certo ponto assustam. Né? Esse tema ambiental não é um tema novo, a gente sabe disso, mas é um tema que vem tomando uma relevância maior nesses últimos anos, né? Especialmente a partir do momento que se agravou a crise climática e se deu essa grande emergência climática. Mas não é um tema novo. Então, a gente pode utilizar o ecotrabalhismo para fomentar novos debates, para criar musculatura nos nossos mandatos. Mas também vejo, né, ou seja, o ecotrabalhismo atuando de forma transversal, mas também vejo que os nossos quadros podem jogar um papel fundamental na construção e no fortalecimento do partido, né? Disputando as eleições, tanto para o executivo quanto para o legislativo, e apresentando uma nova face do PDT. Né? E aí eu digo, mas vão falar, mas você está sendo contraditório, porque você disse que o trabalhismo já discutia isso há mais tempo. Mas eu digo apresentando essa nova face, dessa nova roupagem, né? Que é uma roupagem extremamente contemporânea que está conectado com tudo que acontece no mundo. Né? Hoje, por exemplo, a política mundial ela dá uma guinada, né, com a eleição do novo presidente americano, com o Joe Biden. Né? E por exemplo, a gente sabe que ele chega ao poder e ele lança uma forte mensagem de desenvolvimento ancorada na questão ambiental. Então, eles vão falar lá do Green New Deal. Né? A gente vai escutar na Europa, a Europa também propondo um novo plano, que é um Green New Deal europeu. Né? Lançar dinheiro na economia ancorado num processo de uma nova economia descarbonizada, que abre mão da questão da energia fóssil. Né? Então, é importante que o nosso partido tenha a capacidade de apresentar para a sociedade esses novos debates. E ninguém melhor do que os quadros do ecotrabalhismo, que é um movimento que tem crescido muito, né, que tem agregado muitos valores, né, muitos quadros técnicos, né, bons valores mesmo. Ninguém melhor do que os nossos quadros para se lançarem nas eleições apresentando essa vertente do trabalhismo no Brasil. Hoje a gente está gravando, e é até engraçado, eu não sei se eu posso falar que estou gravando. Posso? Posso falar. Então, assim, a gente está gravando hoje e está fazendo um ano da morte trágica, né, de um grande ambientalista brasileiro, que foi o Alfredo Sirquis, que foi signatário da Carta de Lisboa. E o Sirquis, ao longo do tempo, ele se afastou do PDT, mas ele sempre manteve uma relação muito respeitosa com o PDT. Ele foi uma figura próxima ao Brizola, que tinha uma relação de amizade e respeito muito grande pelo Brizola. Eu tive a oportunidade ali de trabalhar numa comissão que o Sirquis presidiu na Câmara de Vereadores, e a primeira vez que eu escutei essa expressão que eu vou usar foi dele até, que era o nó górdio. Então eu acredito que o grande nó górdio na questão ambiental brasileira é que o debate ambiental ele não atravessava o que a gente chama aqui no Rio de Janeiro, não atravessa o túnel. Ele ficava muito restrito a um debate próprio da classe média alta da Zona Sul do Rio de Janeiro. Né? Se a gente for ver, por exemplo, onde foi fundado o Partido Verde, os quadros que fundaram o Partido Verde, a gente consegue perceber um pouco isso. Então, eles faziam um grande debate, por exemplo, Salvem a Lagoa Rodrigo de Freitas, que é fundamental aqui para o Rio de Janeiro. Estou dizendo que isso não seja importante. Falavam muito, por exemplo, da questão da energia nuclear, mas esses são temas que, embora vanguardistas, extremamente importantes, mas que não conseguiam mobilizar, né, os corações e as mentes do grande povão. Quando nós tínhamos problemas socioambientais profundos, aliás, tínhamos não, quando nós temos, porque quando a gente fala, por exemplo, de um projeto nacional de desenvolvimento, a gente está falando de construção, por exemplo, de infraestrutura sanitária. Né? Eu aqui no Rio de Janeiro,
eu visito algumas favelas onde você ainda não tem esgoto, né? O crescimento desordenado das favelas, por exemplo, as pessoas morando nas encostas, né, é falta de infraestrutura e é dano ambiental, porque você faz ali o ataque à questão da vegetação das encostas, né? Você derruba a floresta para construir na encosta, né? Você avança sobre os maciços. O avanço sobre os maciços, por exemplo, mata as nascentes d'água. Isso vai impactar, por exemplo, na questão da água dos rios, né? Da água para a gente beber. Então, assim, o debate, embora muito vanguardista e importantíssimo, que os ambientalistas construíram a partir do final dos anos 70, início dos 80 no Brasil, foi um debate que ficou muito aprisionado em temas que eram relevantes para uma classe média esclarecida. E também temas que foram trazidos um tanto quanto importados do temário que existia no debate dos verdes na Europa. E por quê? Porque esses caras que vão discutir a questão ambiental no Brasil os principais eram exilados, né? Você vai ver o Gabeira, você vai ver o Mink, né? Você vai ver o Sirkis, né? O Mink e o Sirkis, por exemplo, eles foram signatários da Carta de Lisboa, né? Então eles ficaram na Europa e eles trouxeram essa temática para cá, foram influenciados pelo tema dos verdes lá na Europa. Só que na Europa, o debate ambiental ele se coloca no momento que os países europeus já superaram todos os seus problemas de infraestrutura, né? Então, obviamente, eles vão discutir questões que são complexas, mas são questões que não dialogam com a mesma realidade da gente, né? Quando você discute a questão da energia nuclear, por exemplo, tudo bem, aqui no Brasil a gente teve a questão de Angra 1, Angra 2, né, que foi ali o produto do regime civil-militar de 64. Mas isso não sensibiliza, isso não emociona as pessoas, né? Você poderia falar muito mais francamente, aproximando a população da questão ambiental, se você falasse do esgoto, se você falasse da ocupação desordenada das encostas. E aí, talvez por uma estratégia desses primeiros ambientalistas, eles utilizaram, acho que não sei se foi uma estratégia ou foi por acaso, mas fixaram num debate que era um debate muito aprisionado pela classe média. E aí o que aconteceu? O Partido Verde não conseguiu construir grandes maiorias que pudessem, de alguma forma, influenciar nos grandes debates da política brasileira, né? Então, mesmo aquela estratégia que a Europa utiliza, né, aquelas grandes coalizões, por exemplo, da social-democracia com os verdes, né, que garantiam uma agenda ambiental robusta, no Brasil ela acabou não conseguindo se estabelecer, porque os verdes aqui, eles acabaram sendo um grupo menor, não menor importância, mas menor do ponto de vista do peso eleitoral que eles tinham para influenciar as forças majoritárias do debate político, né? Então, é importante destacar, as questões ambientais não são questões dos bichos grilos, né? Não são questões de intelectuais, são questões que tocam e dialogam com a nossa realidade cada vez mais, né? Portanto, de novo, o nosso PND, né, o nosso movimento ecotrabalhismo, ele é importantíssimo para que a gente dê robustez ao PDT e que a gente consiga, de fato, influenciar o debate eleitoral com a participação dos nossos quadros. Com certeza. Eu vejo muito promissor as possibilidades de candidaturas em 2022 e 2024. Eu sei que, né, tu já concorreste, muitos dos nossos quadros já concorreram, né, pessoal de Minas, etc. Então, eu vejo assim que a possibilidade de numa próxima eleição a gente ter mais pessoas do ecotrabalhismo e muita juventude entrando, porque até uma coisa que eu sempre falo, eu falo para muita gente, até quando a gente teve uma reunião com o Ciro Simone, que eu falei para ele, eu disse, a gente tem que prestar atenção que a juventude está muito conectada com esses temas de desenvolvimento sustentável, de reciclagem, de tu ter fazer compostagem, ter tua horta, etc. Então, andar de bicicleta, eles estão muito conectados com esses assuntos e nada como aproximar eles da gente, essa juventude, essa massa, né, que, né, aqui a gente tem um movimento da bicicleta, que é a massa crítica, que a gente chama,
que são pessoas que estão engajadas ambientalmente e são engajadas politicamente também. Então, eu acho que o PDT tem tudo, e o ecotrabalhismo também, para trazer essa juventude para dentro e aumentar os nossos quadros jovens e aumentar o engajamento da militância nesse sentido, né? De a gente ter o pessoal de dentro do movimento se candidatando e ganhando espaço dentro do PDT. E agora, para encerrar nossa conversa, né, porque acho que vamos ter mais algumas por aí pela frente, porque é muito gostoso conversar contigo, Everton. Tu tem, assim, muita clareza para falar do nosso movimento e está muito vamos dizer assim, está com conhecimento muito concatenado sobre o projeto e tudo, né, do ecotrabalhismo com o PND. Eu queria te perguntar, assim, eu falei ali no começo, eu fiz uma leve introdução, né, bem sutil sobre os núcleos de base, né, e muita gente nem entende muito bem o que é o núcleo de base e como começar o núcleo de base, né? E eu vi, tu colocou no nosso grupo ali do WhatsApp que tu começaste um novo núcleo de base, eu quero que tu fale sobre ele, mas antes de falar sobre o teu novo núcleo de base, eu quero que tu fale como que se forma um núcleo de base dentro dos partidos ou dentro do PDT, qual é o procedimento que tu tem que fazer para fazer um núcleo de base? Vamos lá, os núcleos de base, eles são uma estratégia de estruturação partidária. A lógica é que a gente tenha pequenas células que permitam ao PDT chegar na ponta, dialogar diretamente com as pessoas. Então, do ponto de vista burocrático, os núcleos são pequenos grupos, né, de 5 a 20 pessoas que vão estabelecer um tema e a partir disso eles vão trabalhar em cima desse tema, eles vão criar estratégias de difusão, de debate, né, de aproximação de pessoas a partir desses temas. Então, você pode ter um núcleo de base organizado a partir do seu local de trabalho, a partir do seu local de moradia, na sua universidade, na sua escola. Você pode ter núcleos temáticos. Você pode, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, quando eu ainda era da juventude, né, alguns anos atrás, eu ajudei a formar muitos núcleos. E tem alguns que eu me orgulho muito. Por exemplo, a gente, quando começa o debate nos anos 90 ali sobre as políticas afirmativas, eu ajudei a construir, tinha um grupo de jovens, né, jovens que vinham das universidades públicas, cotistas, e eu ajudei eles a construir, dar o pontapé, né, o trabalho é deles, mas eu fui um suporte ali como dirigente partidário. Eles construíram um núcleo que eu tenho um grande orgulho, que foi o núcleo Abdias Nascimento, aliás, Consciência e Juventude Abdias Nascimento, que era um núcleo que discutia a inserção da juventude preta dentro do debate da educação. E aí eles começaram a fomentar uma série de debates e, através desse núcleo, eles conseguiram espraiar a política do PDT, se tornaram uma referência no debate sobre a questão da juventude negra, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, participaram de muitos eventos. Eu lembro que a última participação do Abdias Nascimento numa reunião do diretório do PDT foi uma participação que esses meninos fizeram com que o Abdias participasse. Eles trouxeram o Abdias já muito debilitado, já de cadeira de rodas, eles trouxeram o Abdias ao partido para fazer uma palestra e receber uma homenagem. Então foi muito legal o trabalho que eles fizeram na época. Um outro núcleo e um outro movimento que eu ajudei, desde no primeiro momento, foi um núcleo chamado Núcleo Cazuza. O Núcleo Cazuza foi um dos 3 primeiros núcleos que deram pontapé para a constituição do atual movimento chamado PDT Diversidade. O Núcleo Cazuza ele foi um dos primeiros núcleos. Se organizaram 3 primeiros núcleos, um no Rio de Janeiro, um em Minas Gerais e um em Brasília, e disso se estruturou e se construiu o PDT Diversidade, que hoje é um movimento também muito robusto dentro do nosso partido. Eu lembro todo o trajeto da construção desse núcleo, né, e a estruturação depois do PDT Diversidade. Então, e hoje eu tive aí, né, eu sou um cara que vem do movimento de base, como eu disse, né, eu hoje sou dirigente nacional do partido, mas o que eu gosto mesmo é de militar ali na base, né, é isso que me dá energia, é isso que me dá alegria, e eu sempre atuei em núcleos de base, né, e eu construí agora, em homenagem a essa grande figura que foi signatário da Carta de Lisboa, que foi da Juventude Socialista, pouca gente sabe disso, que é o Alfredo Sirquis. Eu
eu li várias obras do Sirkis ao longo da minha vida, né? E resolvi fundar um núcleo de base em homenagem ao Sirkis. Então, o núcleo de base Alfredo Sirkis. Eu hoje estou responsável pelas relações internacionais da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, né, em âmbito nacional, e sou vice-presidente do movimento ecotrabalhista, né? Então, eu juntei no núcleo Alfredo Sirkis dois temas que eram temas que o Sirkis ele gostava muito, né? O Sirkis atuou durante muito tempo na Comissão de Relações Exteriores do Parlamento Brasileiro, e o Sirkis também, ele era um ambientalista, como todos nós sabemos. Então eu tentei construir um núcleo que vai ter como foco principal o debate de relações internacionais e também da questão ambiental, né, do ecotrabalhismo. É um núcleo do movimento ecotrabalhista. Isso é outra coisa que as pessoas muitas vezes não sabem. Esses núcleos de base, eles podem ser núcleos dos diretórios, né, diretório municipal, diretório zonal, ou eles podem ser núcleos organizados pelos movimentos. No geral, a grande maioria dos núcleos são núcleos ligados aos movimentos. O núcleo Alfredo Sirkis é um núcleo do movimento ecotrabalhismo, né? Então eu desafio aí a galera a construir outros núcleos Brasil afora para que a gente possa organizar o debate ambiental dentro do nosso partido, né? De 5 a 20 pessoas, e a gente passa ali a trazer e fomentar as discussões. Eu só tenho uma crítica, e não vou abrir mão de fazer aqui, né? Ao longo do tempo, eu sou cientista político, e ao longo do tempo, como militante, eu vi várias vezes o debate de núcleos de base ele se aquecer dentro do partido, né? E durante muitas e muitas vezes eu vi também a estratégia dos núcleos de base naufragar. E sempre que eu observava isso, eu fui percebendo que o grande erro é que as pessoas elas tentavam reproduzir no núcleo de base a mesma dinâmica do partido. E isso, no geral, leva o núcleo a deixar de existir. O núcleo ele tem que ser um catalisador local do debate político, né? Se a gente quiser fazer o núcleo ser um pequeno PDT, a gente não consegue que o núcleo ganhe fôlego e continue funcionando, né? Então, alguns anos atrás aqui, o ano passado, mais ou menos, a gente construiu 12 núcleos aqui no Rio de Janeiro. Núcleos locais, territoriais. E a gente decidiu, por estratégia, que esses núcleos se reuniam sempre nas praças da cidade. A gente não se reuniria em ambientes fechados. A ideia era ir para a praça com a bandeira do PDT, com a bandeira ali do Ciro, e a gente fazer o debate sobre as questões locais naquela praça, né? Atraindo a atenção das pessoas e permitindo que aquelas pessoas vissem no PDT um mecanismo de resolução dos seus problemas cotidianos, né? Então, ao invés da gente levar as verdades prontas, a gente utilizava o núcleo para que as pessoas soubessem o que o PDT podia ajudar essas pessoas, né? E eu lembro que a gente começou com uma estratégia muito singular, assim, muito humilde, mas que era um negócio muito interessante. A gente começou dizendo que a gente ia resolver os pequenos problemas da praça, né? Então, a praça estava ali com o playground, o parquinho das crianças quebrado. A gente demandava para a prefeitura, conseguia resolver aquele problema e a gente panfletava só na parte externa da praça, dizendo para as pessoas que foi o núcleo do PDT que se reúne na praça toda quarta-feira à noite que resolveu o problema do parquinho. Aí a gente partia para um outro problema. E assim a gente começou a conseguir atrair as pessoas. Por quê? Não adianta eu fazer um núcleo de base e achar que esse núcleo vai fazer a revolução mundial. A ideia do núcleo é ele ser um pedacinho que vai se juntar com outros pedacinhos e aí sim a gente vai ter uma grande potência de transformação, né? Então, muitas vezes as pessoas elas sobrecarregam o núcleo com temas que são temas nacionais. Não é que não possa discutir tema nacional no núcleo de base. Pode e deve, mas não pode ser só isso, né? Eu não posso chegar no núcleo e ficar discutindo só sobre a reforma administrativa, né? Sobre as questões da economia nacional mundial. Eu tenho que, de alguma forma, sensibilizar localmente as pessoas. Então, isso é uma experiência que eu percebi que muitos companheiros que tentaram aí construir núcleos no passado não conseguiram levar à frente porque tentaram ali sobrecarregar o núcleo ou tentaram fazer que o núcleo fosse um pequeno PDT.
E um outro grande erro que eu sempre vi acontecendo é que as pessoas criam um núcleo e aí elas começam a dar cargos no núcleo. Presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, isso, aquilo. E aí quando você vai ver, as pessoas por vaidade começam a brigar. E elas brigam sem qualquer motivo, pela mera disputa dos espaços políticos. Então você deixa de ter naquele núcleo um mecanismo de validação do diálogo popular, né, de construção do diálogo popular, para se tornar um espaço de disputa de pequenos poderes, que não vão levar ninguém a lugar nenhum. Né? Então, hoje eu sei que os núcleos funcionam ainda com essa estrutura, né, reproduzem a estrutura partidária, presidente, vice e tal, mas eu, particularmente, sempre defendi nos núcleos que eu constituí que a gente tivesse direções colegiadas, bem horizontalizadas, porque ali o mais importante é a distribuição de tarefas, e não o estabelecimento de vaidade. Isso também foi uma coisa que, ao longo do tempo, na minha experiência de núcleo, eu sempre tentei levar em consideração, e quando eu fiz dessa forma, deu certo. Então, são algumas experiências, e hoje o partido, ele mais uma vez, ele estruturou, a partir da Fundação Leonel Brizola, um novo trabalho. Tem um site dos núcleos de base, as pessoas podem entrar lá. Hoje tem grupos organizados para tentar produzir materiais específicos para os núcleos de base, mas mais do que isso, é importante que os núcleos lá na ponta estejam muito mais dispostos a escutar a população do que entregar a verdade pronta para essa população. A população quer ser escutada. E aí cabe a nós, ali do núcleo de base do PDT, ser esse veículo de escuta da população. Acho que é isso. É uma tradução, né? O núcleo de base, ele vai traduzir as necessidades locais, né? Eu fui buscar a origem da expressão núcleo de base, e, na verdade, o núcleo de base é uma questão celular, né? Está relacionado com o cérebro. Isso. As células do cérebro que vão se juntando e fazendo núcleos de base, né? Então, é exatamente isso, né? Tu faz uma rede de pequenas células que vão funcionar juntas para o crescimento de um bairro, de uma cidade, de uma região, né? Então, o que tu falaste é muito legal. Eu entendo que o núcleo de base, ele tem que ser horizontalizado total mesmo, porque no momento em que tu verticaliza a hierarquia, né, cria uma hierarquia dentro do núcleo de base, eu acho que ele perde a função, porque em vez de ser um trabalho irmão, né, onde todo mundo vai trabalhar junto para crescer, começa a disputa de vaidade, que é muito normal onde existe hierarquia, né? Então, não que seja negativo, tem lugares onde tem que existir hierarquia e que a hierarquia é necessária para manter a ordem. Sim. Mas eu entendo que numa função regional de ajuda, ajuda de, vamos dizer assim, de divulgação de ideias e também de auxílio à população para o crescimento político dela, né, e de compreensão das coisas, tem que ser muito horizontalizado para não só quem faz o núcleo de base, como quem chega nele se sentir pertencente disso, ser mais uma célulazinha, né, Everton? A se aglomerar. E se é isso mesmo. E formar um tecido, né? Um tecido de... Mesmo. Sim, a ideia é essa mesmo. É um tecido. Essas pequenas conexões, elas vão formar um grande tecido, né? Uma grande rede. Né? Que vai ser, na verdade, o que vai dar o peso político do partido localmente, na cidade, principalmente. Né? Eu hoje penso a política muito a partir da cidade. Né? Então, e aí eu vou dizer para você, tiveram duas experiências aí que eu conheci, uma no Maranhão e outra em Natal, né? Inclusive de candidaturas que se apoiaram a partir da organização de núcleos locais, nas comunidades e tal, e foram candidaturas muito exitosas, né? Extremamente vitoriosas. Né? Você teve, alguns anos atrás, a eleição do prefeito Carlos Eduardo, lá em Natal. Ele ganhou a partir da organização 2 núcleos de base. Eles fizeram quase 300 núcleos de base na cidade de Natal. E um outro lugar que também você tem muito o mecanismo da nucleação é no PDT do Maranhão, lá em São Luís, né? Que é hoje um dos PDTs, né? PDTs. É um dos estados onde o PDT ele está mais forte. Então, são experiências muito exitosas e muito interessantes até do pessoal conhecer. Pode ter certeza que dá muito certo e você fomenta o debate político ali da forma mais genuína, né?
como a gente acredita que tem que ser dentro do processo democrático, né? É um debate livre, um debate de ideias, com pessoas sentadas dentro de um pé de igualdade ali, sem verdades maiores ou menores. No momento que tu está oferecendo para a pessoa soluções e ela está te trazendo problemas, ela também está te colocando na posição de pensar aquele problema, né? Então, é uma troca. Claro. Na verdade, é uma troca. A única vantagem que tu tem, na verdade, é o veículo, né? Que por tu já estar dentro de um sistema político organizado, tu consegue conduzir aquele problema ao lugar certo. Porém, tu nunca saberia do problema se aquela população não te trouxesse aquele problema. Então, na verdade, é uma associação entre a comunidade, a população de um bairro, de uma região, e esse veículo que vai conduzir a solução. Muito bom. Eu já tinha lido algumas coisas sobre o núcleo de base, mas eu não sabia como é que ele se estruturava, entendeu? Foi muito bom te ouvir, porque eu precisava entender como é que é isso, até para se alguém me perguntar. Hoje mesmo, lá no Facebook, alguém estava perguntando uma pergunta solta, assim. Como é que eu faço para ter um ecotrabalhismo aqui na minha cidade? A pessoa perguntou assim, né, do nada, assim. E apareceu para mim na timeline, não sei nem onde é que saiu. Eu respondi ali, daí alguém falou assim, o que é isso? Daí a pessoa embaixo, daí eu respondi, olha, me diz que cidade, que estado que tu é, que eu posso te dizer com quem tu tem que falar, né? Eu botei assim. Daí a pessoa disse qual era a cidade dela, daí eu respondi, e embaixo, essa mesma menina que tinha perguntado o que era o ecotrabalhismo, estava perguntando, eu também quero saber como faço. Tá entendendo? Então, eu acho que realmente a gente está no caminho certo. Eu tenho muita fé no ecotrabalhismo, de verdade, assim. Olha que eu não sou de botar fé em coisa nenhuma. Eu sou uma pessoa meio ascética em relação a algumas coisas, mas em relação ao ecotrabalhismo eu vejo uma estrutura muito coesa, gente com muita vontade de fazer diferente. E graças ao teu trabalho, da Ivana, né, que é incansável em manter esse grupo coeso, unido e caminhando para frente, né? E eu quero te agradecer demais, Everton, por ter disponibilizado, né, o teu tempo para estar aqui comigo hoje. Para quem não sabe, é uma sexta e o Everton não abriu mão de estar ali, né, desfrutando do ambiente familiar dele, para estar aqui gravando comigo e falando com vocês. Sou muito grata por tudo que tu disseste e espero que a gente se encontre outras vezes, Everton. Cara, na verdade, eu que agradeço de montão. Para mim foi uma grande oportunidade de estar falando aí com nossos companheiros, as nossas companheiras ecotrabalhistas ou dos outros movimentos, né, do nosso PDT, aqueles que são apoiadores do PND, né, que são entusiastas do projeto que o Ciro vem liderando o Brasil afora, né? É sempre bom falar e compartilhar as experiências que eu fui acumulando aí ao longo de muitos anos. Como eu disse, eu entrei no PDT, a gente brinca aqui no Rio de Janeiro de calças curtas, né? Eu entrei menino dentro do PDT e eu pude trilhar aí, eu tenho muito orgulho da trajetória que eu fui construindo. Eu hoje tenho orgulho, eu sou um dos secretários nacionais mais jovens do partido, eu já estou na terceira direção nacional que eu participo, né? Eu entrei a primeira vez indicado pelos meus companheiros pela Juventude Socialista e hoje eu tenho a oportunidade aí de também, dentro da Executiva Nacional, né, tá ali ao lado da nossa companheira que preside o ecotrabalhismo, que é a Ivana, né, que faz parte, o ecotrabalhismo é um movimento que faz parte da direção nacional, e eu ali me somo também a ela como integrante da direção nacional que eu sou, para que a gente possa trazer esses temas que são temas tão importantes para todos nós e para o mundo, né? Acho que mais do que nunca para o mundo. Então, obrigado pela oportunidade e me coloco à disposição aqui quantas vezes você quiser, né? E outros companheiros e companheiras aí pelo nosso Brasil, que é grande, plural, diverso, de muitos sotaques, né? De muitos biomas. Me coloca à disposição aí para a gente fazer o debate, para falar dos núcleos de base, para falar do ecotrabalhismo, tantas vezes que forem necessários. Para mim é sempre uma grande satisfação. Obrigadão mesmo, um beijo para todo mundo e vamos plantar a nossa arvorezinha do ecotrabalhismo Brasil afora. Beijão. Aí. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Não deixem de curtir o vídeo, seguir o nosso canal. A gente está aqui toda terça-feira.
Grudadinho em mim vem a Laura França com a Bodega da Turma Boa. Antes de mim tem o Darcy, agora me fugiu o nome do programa. Darcy tinha razão. O Darcy tinha razão com a galera da educação. Semana que vem tem mais. Um beijo para todo mundo e tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.